O zumbido no ouvido, geralmente, ele está chamando a sua atenção. Em geral, são pessoas que seguem uma determinada religião, seguem aquilo cegamente. Isso não significa que frequenta a igreja, vai lá sempre, mas tem medo de não se tornar um pecador porque não segue as regras que o padre ou que o pastor, enfim, determina que faz a diferença entre o que é culpado e o que é inocente, ou seja, pecador ou não pecador, quem vai para o céu e quem vai para o inferno. E essas crenças religiosas, o medo de enfrentar o desconhecido, e você tem um compromisso de vida, porque você firmou esse pacto, você assumiu esse compromisso de vir para cá e ajudar a humanidade através da sua sensibilidade, e o seu corpo, então, você cria o seu corpo, você constrói o seu corpo dotado da característica para poder assumir essa sensibilidade que você se comprometeu. Então o corpo está preparado para isso. E como fica atrofiado porque você não exerce a função que deveria, que é uma determinada sensibilidade chamada de mediunidade, né, ele fica comprometido. Então, em geral, isso é fruto de médiums de telepatia, que na verdade chamam de incorporação. Não existe disfunção no ouvido que cause um zumbido. Nem infecção, nem inflamação, nada disso. É um processo obsessivo espiritual. E ele pode ser obsessivo ou auto-obsessivo. Em geral, o corpo físico nos avisa de alguma anomalia, alguma coisa que está distorcido, que está fora do seu melhor padrão, no campo espiritual, no seu campo morfológico. Ou seja, a gente vem para cá para uma encarnação para completar uma evolução espiritual, como se fosse um ano letivo escolar, né? E geralmente quando a gente chega aqui, a gente aprende outras regras pela religião, pelo sistema social, enfim, e você foge do seu compromisso de vida. Então o corpo te avisa. Isso é muito simples de curar, com processo principalmente de apometria, que é um processo de desobsessão espiritual criado por um médico que a gente segue. E é interessante que se o processo do seu corpo for no ouvido esquerdo, é um processo de muita intensidade, de compromisso com espiritualidade. E se o processo é no ouvido direito, é relativo às crenças, que você é muito enraizado em determinadas crenças, não é nada flexível e não imagina que pode viver de forma diferente, que Deus pode ser visto de outra forma, que religião pode ser enxergada de outra forma e assim por diante. Zumbido no ouvido é uma doença que está classificada ali no item F44.3 do Código Internacional de Doenças e aceito e colocado aí no CID pela Organização Mundial da Saúde desde 1998, mas que os médicos não conhecem. Então, você vai no otorrino, ele vai achar alguma coisa que você tem, porque ele tem que justificar, né? Mas como se trata de um processo obsessivo espiritual, que é o que indica esse CID, o código F44.3, é muito fácil de ser curado iniciando com apometria, mas o ideal é passar por um tratamento de terapia quantiônica, que é completo. E no fundo, não adianta só fazer o tratamento e não fazer mais nada, não mudar a sua vida, não assumir seu compromisso. Porque se fizer isso, daqui uns tempos, uns meses, volta. O chamamento é para que você evolua espiritualmente e pratique aquilo que você se comprometeu a fazer. Se envolver com a espiritualidade, sem religião. Em geral, essas pessoas que sentem isso são pessoas que têm medo de espiritualidade, fruto da ignorância da religião. E a quantiônica é religiosidade sem religião. É ciência pura, baseada em física quântica.